Bem-vindos ao nosso canal Palavras Preciosas com o quadro Campanha Preciosa. Vamos começar nossa campanha? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Pai, mais uma vez unidos e reunidos em Tua presença em um só propósito. Senhor, cada um que está ouvindo essa mensagem, eu declaro a vitória sobre a vida delas em nome do Senhor Jesus. Aquilo, Senhor, aquela bênção que ela tem te pedido, aquela causa que ela tem colocado em tuas mãos, Senhor, que muitas vezes para ela está tão impossível, mas eu creio, Senhor, que como Deus do impossível, o Senhor vai dar vitória. Senhor, essa pessoa já tem apresentado os familiares, tem colocado a sua vida diante de Ti, tem pedido para o Senhor resolver, tomar a frente, porque talvez ela não saiba mais o que fazer. Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que dá vitória, é um Deus que entra, Senhor, na causa para dar vitória, Jesus. Então eu creio, Senhor, e eu peço ao Senhor, realiza Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, Senhor, que está aqui comigo, ouvindo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos começar nossa campanha lendo Provérbios, capítulo 13, versículo 24, pois hoje é dia 13. E o nosso tema de hoje é sobre filhos. É um tema que eu estava ansiosa para chegar. E confesso que o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar muito hoje através da palavra dele. Provérbios no capítulo 13, versículo 24, diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Você sabia que Deus, Ele se importa conosco? Não só a maneira que vivemos, o modo que estamos agindo, mas como também a criação dos nossos filhos, o Senhor, Ele se importa com isso também. Pois é, sabemos que os nossos filhos primeiramente não são nossos, eles são do Senhor, e eles são de Deus duas vezes. Primeiro, porque o Senhor Jesus morreu por eles na cruz também. Segundo, porque o Senhor colocou ele em nosso ventre, nos dando a honra de ser pai. E os nossos filhos, por não serem nossos, o que o Senhor nos dá é a responsabilidade. É o trabalho de sabermos criar eles com amor, nos caminhos do Senhor, mas também com disciplina. A Bíblia fala que desde cedo se vê o proceder da criança. E por causa do pecado, a criança hoje em dia já nasce precisando que corrigimos desde cedo. Quando nós lemos a palavra do Senhor falando que o que ama o seu filho desde cedo o castiga, é que não necessariamente nós vamos corrigir os nossos filhos, quando ele estiver lá com seus 5 anos, porque pequenininho não entende muito das coisas, só tem 1 aninho, não vai entender. Hoje em dia, as crianças são tão espertas quanto éramos algumas décadas atrás. Hoje em dia está tudo avançado, a tecnologia avançada, as nossas crianças estão com outra mentalidade.
E elas aprendem tudo muito cedo, porque estamos numa geração de avanços muito rápido. E nós, como pais, temos o dever de educar os nossos filhos desde cedo também. Desde cedo a criança já tem que ouvir um não, já tem que ouvir um sim também. Pois se amamos nossos filhos, é desde cedo que começamos a falar para eles o que é certo e o que é errado. E o que muitas vezes os pais estão falhando é em não saber corrigir nossos filhos, corrigir seus filhos. Muitas vezes por achar que corrigindo a criança não vai amar os pais, corrigindo a criança vai se rebelar contra os pais, e não é assim. Não é dessa forma. Muitas vezes a criança realmente não gosta de ser contrariado, assim como muitas vezes nós adultos também não gostamos, mas é necessário. Muitas vezes não gostamos quando Deus nos corrige, mas não é necessário para o nosso crescimento espiritual, e nós não aprendemos isso. E a palavra do Senhor não vem e diz que nos corrige porque nos ama e não quer que nós sejamos condenados com o mundo? Pois é, se nós amamos nossos filhos, nós o corrigimos para eles não ser perdidos no mundo. Não encher o coraçãozinho deles com as coisas erradas que o mundo tem aí para oferecer para nossas crianças. Estamos numa guerra terrível espiritual, onde forças espirituais querem tomar os filhos de nós, dos caminhos de Deus, para eles. E nós não podemos deixar. A criança absorve o que vem primeiro em sua mente. Então, se nós o ensinamos, conversamos com os nossos filhos sobre determinada coisa, é a primeira, se nós chegamos primeiro na mente dos nossos filhos, ensinando eles desde cedo a terem caráter, o mundo lá fora não vai desfazer isso. Por mais que eles muitas vezes ao crescerem se desviem, mas o que ensinamos, o que a forma com que criamos, isso não sairá de dentro dele de forma alguma, porque se acontecesse isso, a minha Bíblia estaria errada, coisa que jamais ela vai estar. Porque eu venho aqui com 5 provérbios que fala sobre a disciplina da criança. Lá em Provérbios, no capítulo 22 e 15, diz que a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbios, no mesmo capítulo 22, o verso 6, diz que para educarmos a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É isso que eu estou falando. Lá em Provérbios 23 e 14 diz que para não retirarmos a disciplina da criança, pois se nós fustigaremos com a vara, nem por isso ela vai morrer. E quando fustigaremos ela com a vara, quando a disciplinamos, estamos livrando a alma dos nossos filhos do inferno. Mas ainda em Provérbios 29 e 17 fala para castigarmos o nosso filho, e ele vai nos dar descanso, e ele dará delícias à nossa alma. Então virão fases em que muitas vezes só vamos estar falando, reclamando, disciplinando, e muitas vezes é uma fase chata em que dói mais em nós, pais, do que em nossos próprios filhos, mas é necessário. É necessário. Converse com o seu filho. Corrija o seu filho. Se você ama o seu filho, corrija. Assuma o seu papel de pai, porque diante de Deus você vai prestar conta do tipo de pai e de mãe que você está sendo. Mas também não exagere. Peça sabedoria para Deus. Se você estiver irado e vier usar a vara contra o seu filho, procure se acalmar primeiro. Uma varada nas pernas não vai fazer mal para a criança, vai ensinar que ela tem pais que está corrigindo para o seu bem. E quando crescer,
A criança vai agradecer por você ter sido esse pai que corrigiu, que ensinou eles a serem pessoas de valores, de caráter. Não deixe de corrigir o teu filho achando que vai se irar contra você, que vai se aborrecer. Não. Cumpra o teu papel de pai. Pede sabedoria ao Senhor. Leia todos esses provérbios. Peça direção para Deus. Eu sei que hoje está difícil de criar nossos filhos. Eu tenho 2 filhas. Uma de 11 e uma de 6 aninhos. E não é fácil porque não existe um manual para os pais criarem os filhos da forma que tem que criar. A sociedade quer nos ensinar como criarmos os nossos filhos. Mas ensina de forma errada, contrária ao que Deus nos ensina. Mas a palavra de Deus, ela está aqui. Ensine seus filhos conforme a vontade de Deus. E como eu sei qual é a vontade de Deus? Você sabe qual a vontade de Deus a partir do momento que você lê a palavra. A partir do momento que você procura praticar a palavra, a partir do momento que você ora apresentando o teu filho, muitas vezes é necessário você se levantar de madrugada, colocar as mãos sobre o teu filho e declarar que o teu filho é do Senhor, porque a guerra espiritual é muito grande sobre as vidas dos nossos filhos. Nós não temos que ser pais boca aberta, não. Nós não temos que ser pais que passam a mão por cima da cabecinha de nossos filhos, que faz a vontade de nossos filhos. Não, nós temos que ser pais segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque se nós negligenciarmos a autoridade que o Senhor nos deu de pais que temos, que somos, nós não estamos criando nossos filhos no caminho certo. E futuramente eles vão crescer e eles vai sentir falta de uma correção que não teve. Muitas vezes nós somos frustrados a partir do momento em que corrigimos, porque dói mais em nós do que nos nossos próprios filhos. Mas vale a pena lembrar eles o porquê da correção. Quando eu corrijo minhas filhas, eu olho para elas e digo: essa correção é porque eu te amo. É porque eu amo vocês. Essa correção é para não deixar vocês crescerem sem caráter. É para não deixar vocês serem castigadas lá fora, porque se eu não ensino, muitas vezes o mundo vai ensinar, a vida vai ensinar, mas de uma forma sem misericórdia. E não é assim que queremos. Se amamos nossos filhos desde cedo, é necessário que venhamos a corrigi-los, a discipliná-los com amor. É com amor. Se você está irado, espere, se acalme, depois conversa com teu filho. Há muitas formas de disciplinar os nossos filhos. Há muitas formas, mas o importante é usarmos a disciplina com amor. É corrigir e falar para ele: olha, você fez isso e isso é errado e por isso eu estou te disciplinando. Mas o papai e a mamãe faz isso porque te ama. É isso que eu faço com minhas filhas. E sempre quando eu termino de corrigir elas, eu pergunto por que a mamãe corrigiu e elas me respondem: porque a mamãe nos ama. É dessa forma. E é sempre depois que tirar ali do castigo, abraçar, beijar e sempre lembrar a criança que porque amamos é que corrigimos. Peça sabedoria ao Senhor. Peça estratégia para o Senhor te ajudar na correção de teus filhos. Peça para que o Senhor, Ele venha e entre com sabedoria da parte dele sobre a tua vida, porque esse tempo não está fácil, mas o Senhor, Ele nos dá autoridade de pais. E nós temos que ser pais sábios, amorosos, que corrigem o filho porque ama. Que ama o seu filho e não quer que se perca futuramente. Estamos numa guerra.
O que vem primeiro na mente da criança é aquilo que ela absorve. Então vocês, pais, entrem primeiro com aquilo que é certo. Entrem primeiro moldando o caráter dos teus filhos. Não deixa para a escola fazer isso, não deixa para a sociedade fazer isso, porque vão fazerem diferente do que a palavra de Deus diz. Então não permita, não deixe que isso aconteça. Lute por seu filho, porque primeiramente a guerra é espiritual. Conversa com teu filho em casa. Se o assunto que tem de conversar com teu filho está pré-adolescente, se for um pouco frustrante, pede sabedoria, mas conversa primeiro com teu filho. Corrige primeiro o teu filho. Não deixa o mundo fazer isso, não deixa outro fazer isso, porque vão ensinar o teu filho de maneira errada e o teu filho vai se perder, vai se desviar do caminho do Senhor. Mesmo se desviando, ele não vai esquecer daquilo que você ensinou. Mas se você ensinou, agora se você deixar de ensinar, ele vai se perder. Mesmo que venha a misericórdia de Deus, ele vai olhar e vai cobrar de você. Por que, pai, você não me corrigiu? Por que, mãe, você não me corrigiu? Então é necessária a correção. Pergunte para o Senhor como você tem que corrigir. Peça ao Senhor direção, leia a palavra. E assim você sabe como vai proceder. Você vai saber agir. Não seja pais medrosos. Não venhamos ser pais que venhamos ter medo de corrigir os nossos filhos. Também não vamos ser pais que venham corrigi-los de maneira exagerada. Porque há momentos que é necessário usarmos vara na correção, sim. Há momentos que vamos tirar algo que eles gostam, sim. Há momentos que nós não vamos poder dar aquilo que ele quer, porque não está merecendo por causa de sua conduta errada. Sim. E nós vamos nos sentir bem com isso? Não. Mas é necessário para que eles venham ser verdadeiros cidadãos honestos, com caráter. Cidadãos, mas não só terreno, mas que venham ser cidadãos dos céus também. Porque a Bíblia diz aqui que nós, lá em Provérbios, lembra que acabei de ler no capítulo 23, versos 13 e 14? Tu fustigarás o teu filho com vara. E o que é que você está fazendo? Está livrando a alma do seu filho do inferno. Quando você castiga o seu filho, você está dizendo: olha, filho, eu te amo, eu não quero que você seja um adulto sem caráter, um adulto imoral, um adulto que venha praticar coisas erradas. Eu não quero também que você vá para um inferno. Quando você castiga o seu filho, você só não está cuidando da vida dele externa lá na sociedade, não. Quando você está castigando o seu filho, você está cuidando da vida espiritual do teu filho. Não é só o exterior, entende? Não é só a questão social, mas é a questão espiritual. É necessário muitas vezes você levantar de madrugada, colocar a mão no teu filho e você repreender as artes que ele faz, e você repreender se a criança é muito doente, e vai repreendendo também, porque muitas vezes são coisas espirituais. Minha filha de 11 anos, uma época, ela estava tão doente que a minha casa parecia uma farmácia. E quando eu me posicionei de colocar as mãos sobre ela e repreender as enfermidades, o Senhor libertou a minha filha de muitas enfermidades. É doente como uma criança qualquer, pega um resfriado sim, mas aquela enfermidade toda estava fora do normal. E são coisas espirituais que muitas vezes nós pais não entendemos, que só vamos entender conforme nós agimos de acordo com a palavra de Deus, educamos de acordo com a palavra de Deus. Olha, o Senhor está me usando para falar para você. Se você ama o teu filho, ora pelo teu filho, mas corrige também o teu filho, conversa com o teu filho, tenha diálogos com o teu filho, mostre que você tem autoridade de pai, mas pai que ama, pai que saiba corrigir. Você vai prestar conta de suas atitudes como pai diante de Deus.
Ai, irmã André, mas eu criei tanto o meu filho de acordo com a palavra e hoje meu filho cresceu. Meu filho se rebelou de uma forma. Mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte, pai. Você fez a sua parte, mãe. Então deixa que o Senhor, Ele é Deus que já está entrando com providência sobre a vida do teu filho, porque o teu filho pertence a Deus, porque você criou de acordo com a vontade de Deus, nos caminhos de Deus, aí é diferente, você está livre, mas não deixe de corrigir o teu filho, não deixe de conversar, não deixe de lutar pela alma dele, continue orando, continue intercedendo e fale: Senhor, o meu filho está lá, mas ele te pertence. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Seja mãe de verdade, seja pai de verdade. Mas mãe, pai, conforme o coração de Deus. Mãe, pai, segundo a vontade de Deus, que pratica a palavra. Fala da palavra de Deus para o teu filho, ensina ele de dia, de noite, andando, caminhando, sentando. A Bíblia diz que é em tempo, fora de tempo. Temos que ensinar os nossos filhos a agir de acordo com a palavra de Deus, educando, ensinando os princípios da palavra de Deus para os teus filhos. E onde eles chegarem, eles vão fazer a diferença. Onde eles estiverem, eles vão se lembrar da sua disciplina, porque você ensinou segundo do coração de Deus. Amém? Então a palavra de hoje fica por aqui, que o Senhor Jesus tenha falado contigo. Se você lembrou de alguém, compartilha o máximo que puder esse vídeo. Não esquece de deixar o teu like para ajudar este canal a crescer e a vontade do Senhor venha a ser feita em nossas vidas, na vida de muitos, através desse canal. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém. Senhor, meu Deus, obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos deu hoje, por Tua palavra, porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, Pai, a tomarmos atitudes de verdadeiro Pai, segundo o Teu coração. Amém e amém.